elevar os vossos pensamentos ao alto. Agradecer à equipe espiritual que cuida deste ambiente, que o preparou para a nossa chegada aqui nessa quarta-feira, que iniciamos uma nova caminhada. Agradecemos a Jesus a oportunidade bendita dessa doutrina, que tanto nos esclarece, e através desses esclarecimentos vai nos consolando. Que possamos abrir as portas dos nossos corações para que Jesus nele adentre, como um morador e não apenas como um visitante. Que aqueles aqui que chegaram com suas dores, com os seus medos, com as suas angústias, que possamos ser consolados pelo alto. Que na noite de hoje, Jesus inspire o coração da nossa querida palestrante, que se dispôs a se locomover até aqui. Que ela possa conectar com os seus mentores, para trazer para cada um de nós o que ela estudou e irá compartilhar para podermos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, deixa só eu pegar meu celular com... Desculpa, gente. Com as informações. Bom, então na noite de hoje nós temos a querida Vânia. A Vânia é da cidade de Jundiaí. Ela é voluntária, trabalhadora do Centro Espírita João Batista. E o tema da palestra de hoje à noite é Mãos que Trabalham. Seja bem-vinda à nossa casa, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema Mãos que Trabalham. Hoje, vocês sabem, foi feriado aqui no Brasil e é uma data comemorada em vários lugares do mundo. O Dia do Trabalho. Alguns chamam de Dia do Trabalhador, mas existe lá controvérsia sobre o nome certo. Mas eu não vou falar deste dia aqui no sentido material. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Dia do Trabalho começou mais ou menos 135 anos, é uma comemoração mundial, mais de 80 países fazem essa comemoração. Tem toda uma história política por detrás disso, de necessidades sociais, de necessidades dos trabalhadores. No Brasil, o presidente Arthur Bernardes, há exatos 100 anos, instituiu a data de forma oficial e depois Getúlio Vargas começou a valorizar essa data, enfim, sempre com uma questão social e política envolvida. Então, eu não vou entrar nessa parte, só estou contando porque muitas vezes a gente não sabe, certo? E no que nós vamos trabalhar nessa noite? O que nós vamos conversar? Vamos conversar sobre uma lei, que é a Lei de Trabalho. E aí eu trago para vocês Livro dos Espíritos, as informações do Livro dos Espíritos, depois mais umas reflexões que nós faremos nessa noite, para que a gente saia daqui hoje, do CELC, com uma ideia renovada da importância do trabalho, ok? Então a gente começa aqui, como vocês vão ver nos telões, aqui atrás de mim e aqui na minha frente também. Trabalho é fundamental para todos nós. Ele é fundamental para diversas questões que nós vamos conversar no decorrer da noite. Uma delas é o progresso individual, o progresso coletivo, o adiantamento moral e a evolução espiritual. Ora, progresso individual, com o trabalho nós nos desenvolvemos, nós melhoramos, nós aprendemos, nós colaboramos, nós construímos, nós exercitamos todas as nossas qualidades físicas, mentais e morais também, tanto que existe a questão do adiantamento moral. Por que coletivo? Porque nós trabalhamos uns com os outros para construir, para reformar esta casa,
para arrumar do jeito que seria ideal para atender cada pessoa que viesse até aqui com qualidade, com carinho, com conforto, atendendo às demandas, às necessidades todas particulares. Todo mundo pensou coletivamente, agiu coletivamente, construiu coletivamente e cresceram, amadureceram, concordaram, discordaram coletivamente. E tudo isso amadureceu o grupo, como amadurece cada pessoa que está envolvida no trabalho de uma forma ou de outra. Nós esquecemos que o trabalho não se limita só ao emprego, a questão do trabalho remunerado, tanto que existem N historietas, N piadinhas que falam, por exemplo, do trabalho da mulher que resolve ficar em casa, ou do homem que resolve ficar em casa no trabalho doméstico. Não é trabalho? É trabalho. Quem fica, que sabe. Então, a gente tem que ampliar a ideia do trabalho e é isso que a ideia é que o Livro dos Espíritos acaba trazendo para a gente como reflexão. Então, a gente faz o progresso individual, faz o progresso coletivo, que leva também ao adiantamento moral, porque quando nós trabalhamos para algo, para alguém, a gente tem um objetivo. Se eu vou, como dona de casa, cozinhar, eu faço um trabalho de alimentar a minha família através de um processo de preparar os alimentos. Se eu vou fazer uma palestra, atender nos estudos, fazer um trabalho de caridade, qualquer coisa assim, tem um trabalho para atingir uma população, para ajudar um grupo, para auxiliar pessoas. E no trabalho remunerado, aquele que a gente às vezes chega de segunda-feira de manhã ou na quinta depois de um feriado no meio da semana e diz, nossa, já é de novo, temos que ir para o trabalho, acordar 6 da manhã, pegar transporte, chegar lá, ficar 6 horas, 8 horas, ter que ir às vezes para a faculdade. E aí a gente acaba não percebendo a importância, porque nós só pensamos nos benefícios materiais do trabalho. Mas o trabalho, quando nós estamos lá no serviço, atendendo um cliente num banco, atendendo uma pessoa numa loja, servindo um café, um alimento num comércio, vendendo alguma coisa, atendendo como um médico, como um advogado, como um profissional de qualquer área de atividade, sempre estará fazendo algo para. E aí o adiantamento moral vem por quê? Porque nós estamos nos relacionando, trocando informações, trocando energia e crescendo um pouco mais uns com os outros. E é claro que isso nos leva à evolução espiritual, que é o nosso objetivo aqui na encarnação. Nós estamos aqui, encarnamos diversas vezes, renascemos diversas vezes para crescer, amadurecer. Como a própria doutrina fala, a Terra ela é um lugar, um planeta, que ele pode ser considerado um presídio, dependendo da condição espiritual do encarnado, um educandário, dependendo da condição espiritual, ou um hospital, dependendo da condição espiritual. Então, o que nós viemos aqui é para tentar sair do presídio, para tentar passar nas fases do educandário, passar nas fases escolares que a vida vai nos ensinando, e não precisar mais do hospital, que é a Terra, que é nos curar. E isso depende dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios para a nossa evolução espiritual. E aí, o capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai lá da questão 674 em diante, no final tem a referência, trago para vocês, ele vai dizer que o trabalho é uma lei da natureza. Não é só porque a gente criou o capitalismo ou o socialismo, porque a gente se disciplinou em determinadas condutas para sobreviver na sociedade. Não. O trabalho é uma lei da natureza, tudo na natureza trabalha, então ele se tornou uma necessidade. E para nós, principalmente, para o pessoal que vive num mundo primitivo, para nós que ainda estamos no que pode ser chamado de mundo de expiações e provas, mesmo no mundo de regeneração, para onde estamos cada vez mais próximos de adentrar,
Sempre o trabalho será uma necessidade. Por quê? Porque ele vai fazendo o que eu acabei de falar no slide anterior, vai desenvolvendo, vai alimentando virtudes, valores, conhecimento, inteligência, enfim, nós vamos crescendo, amadurecendo e melhorando, evoluindo espiritualmente. E aí, quando o Livro dos Espíritos fala que nós temos uma civilização e que a civilização nos traz mais trabalho, ela traz mais trabalho não só porque nós nos organizamos dessa forma como somos organizados no dia de hoje. A gente trabalha, recebe o seu sustento, consome, faz utilizações diversas daquilo que a gente conseguiu adquirir, etc. Mas porque principalmente a civilização, ela amplia as nossas necessidades de coisas, de ter, e as nossas necessidades de prazeres, de curtir, de aproveitar, de fazer das nossas vidas, dos nossos momentos, algum aproveitamento. Por exemplo, eu sempre brinco, quando eu conheci o meu marido, que então era um mero desconhecido, eu me lembro que não existia celular. E aí, quando ele apareceu com um celular, eu pensei, nossa, tirei a sorte grande. Mentira, porque a gente tem que trabalhar para conseguir a sorte grande, não é verdade? E, piadinhas à parte, a gente vai pensando que tão pouco tempo, 20 anos, 25 anos, 30 anos, a gente não tinha necessidade de ter celular, não tinha necessidade de ter um computador, um notebook em casa. Os nossos filhos iam para o colégio, para a faculdade com caneta e papel. Essa era a necessidade. Hoje eles vão com laptop, com tablet. Então, quando nós temos a civilização, nós trabalhamos mais porque temos mais necessidades criadas por nós. Para os prazeres também. Quem que quer passar as férias no final do ano em casa, quando pode ir para a praia ou para Miami? Eu não sei, depende do alcance, da vontade, da ambição, mas o que eu digo existem novas coisas que nós podemos suprir. Para Miami você vai em poucas horas e antigamente se levavam dias e dias de navio, não é assim? Então a gente vai percebendo que o trabalho também é ampliado pela civilização e nós é que somos responsáveis por isso. O trabalho é uma consequência da natureza corpórea. Estamos aqui fisicamente. Ah, Vânia, mas será que então espiritualmente não trabalhamos? Trabalhamos, mas aqui na Terra, por causa da condição corpórea, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir. Em alguns lugares do planeta as condições são muito difíceis. Precisa de muita proteção contra, por exemplo, o frio, por exemplo, as intempéries, os furacões, os terremotos, etc. A gente precisa, para manter a vida, manter a condição de saúde, enfim, nós precisamos trabalhar. Embora sempre se trabalhe na natureza, sempre se trabalhe no universo, mesmo os espíritos mais evoluídos trabalham, obviamente, mas no nosso caso, por termos natureza corpórea, o nosso trabalho ele é muito exigido. E é exigido como uma forma de expiação, nós precisamos sentir aqui como é difícil fazer o mal, porque isso retorna para nós, sentir o que o outro sente, então para a gente entender como é que a coisa acontece, eu só consigo compreender o bem e o mal quando eu vivencio, quando eu experimento, por isso que Deus permite que nós hajamos, que nós escolhamos, que nós tenhamos o livre-arbítrio de decidir. Nós temos o trabalho também como um aperfeiçoamento da inteligência. E isso é uma coisa muito interessante porque está conectada diretamente à questão da reencarnação. Se todos nós tivéssemos reencarnado nesse planeta, estivéssemos aqui pela primeira vez, a nossa inteligência partiria do básico. E até a vida terminar, nós não teríamos desenvolvido suficientemente para deixar sementes para a próxima geração. Então, nunca teríamos ido muito à frente. E quanto mais nós vamos desenvolvendo a inteligência e reencarnando, mais capacidade de aprender, de criar, de pensar, de construir e de absorver e levar à frente aquilo que vale a pena ser levado. Então, as pessoas de antigamente, elas desenvolviam mais devagar, não só porque tinham menos encarnações que nós temos hoje, mas também porque a inteligência delas, os espíritos,
provindos de um mundo muito primitivo ou de um mundo onde eles foram expurgados por não terem uma conduta para a regeneração, eles vieram para cá atrasados. E aí a gente vai pelo trabalho. Como que eu faço para levar o meu balde d'água daqui deste rio para a minha casa que fica a 600 metros, 800 metros, porque eu quero fazer uma horta, porque é a única fonte de alimento que eu vou ter? Como que eu faço? E aí a gente vai fazendo vários como eu faço na existência para facilitar a vida. Como que eu torno as coisas mais simples? Isso exige trabalho, isso exige inteligência, e aí nós vamos aperfeiçoando espiritualmente. Então, alimento, segurança, bem-estar, tudo isso depende dos nossos esforços, dos nossos sacrifícios, das nossas dedicações. Tudo na natureza trabalha, já tinha comentado, o Livro dos Espíritos deixa isso muito claro, inclusive comentando sobre os animais. Ele diz que o trabalho dos animais, ele está limitado à inteligência que eles detêm, e essa inteligência é focada no quê? Alimentação e proteção da prole, trazer ao mundo novos filhotes e protegê-los. Esse é o trabalho deles, eles vão comer e defender a prole. Só que, dentro desse trabalho deles, que está limitado ao campo de necessidade do animal, ainda assim, esse trabalho serve para a obra divina. Tudo está encadeado, tudo tem razão de ser. Todas as coisas, elas vão se alinhando à vontade de Deus. A natureza, ela trabalha de uma forma maravilhosa. Se a gente pensar, dizem, exageros à parte que eu não fui pesquisar, mas se dizem que se acabarem as abelhas, aí vai acabar a polinização e, por consequência, nós teremos uma grande fome no mundo. Ora, se a abelha tão pequenininha vai lá de uma florzinha para outra para polinizar e aí vai aumentando a semeadura da natureza, das nossas plantas, e ao mesmo tempo ela vai lá e faz o mel, e ao mesmo tempo o mel alimenta o urso e hoje nos alimenta, e assim por diante, tudo isso está encadeado na natureza. Então, a natureza trabalha, tudo progride através do trabalho. Justiça também está envolvida na questão do trabalho, por quê? Porque a gente sabe muito bem que tem gente que não gosta de trabalhar, tem gente que se esforça mais, tem gente que se esforça menos, tem gente que acha que já trabalhou o suficiente, tem gente que acha que não pode parar de trabalhar, tudo depende das características individuais, mas o fato é que Deus só vai reprovar, só vai condenar a conduta daquele que não torna útil a sua existência, que ele acaba se tornando um peso para a sociedade. Porque uma coisa é dizer, eu procuro trabalho e não encontro. Outra coisa é dizer, eu tenho oportunidade de trabalho e eu não quero. E aí alguém vai ter que bancar aquela pessoa, porque nós teremos um problema familiar, um problema social, um problema da coletividade, e é um peso que a pessoa causa. Então, para Deus, ele condena a pessoa que não gosta de trabalhar. E nós não somos obrigados a trabalhar, Deus não exige isso de nós, além das nossas forças. Só que as nossas forças, às vezes, são um pouquinho mais amplas do que aquelas que a gente diz ter. Então, é uma questão pessoal. Eu garanto para vocês que eu pensei muito, né? Fiz uma autoavaliação bastante grande a respeito da minha própria participação. Puxa, será que estou dando o melhor de mim? Porque quando a gente vai falar sobre o assunto, tem que pensar bastante. A gente pensa, será que a gente está se dedicando suficientemente? Então, temos que trabalhar de acordo com as nossas faculdades e as nossas forças. As faculdades é o quê? Eu sou capaz de fazer determinado tipo de trabalho. Não sou capaz de fazer o outro, então não vou abraçar algo que eu não sei fazer. Mas aquilo que eu sei, se eu tenho condições e forças, energia para fazer, eu faço. Ora, da mesma forma que o trabalho é uma lei da natureza, Kardec, nas perguntas do Livro dos Espíritos, chega e pergunta, mas o repouso também é uma lei da natureza? Porque nós somos obrigados, pelas condições físicas, a descansar. Não estou falando daquele que não quer trabalhar e não quer ser útil. Estou falando do cansaço, da doença, do peso da idade. Nós realmente precisamos de repouso. E os espíritos dizem a Kardec, sim, é uma lei da natureza. Por quê?
Por duas condições. A primeira delas, que eles citam, é a reparação da energia física. Trabalhamos durante o dia, cansamos, temos que nos alimentar, temos que nos hidratar e temos que descansar. E é óbvio também que, partindo do princípio que nós vamos pôr o corpo em repouso, no descanso físico, nós teremos uma liberdade espiritual e também no campo material, essa parte do espiritual eu já falo, e no campo material para o quê? Para nos elevarmos acima da matéria. O que significa dizer? Significa que a gente vai ter tempo para pensar em algo que não seja trabalhar das 8 às 6, cumprir a meta, cumprir o horário e fazer determinada cota de objetos ou de coisas que nós, no nosso cotidiano, precisamos fazer. Então, nós temos com o repouso, o momento em que eu não preciso trabalhar, eu tenho liberdade para estudar. Eu tenho liberdade para ler, para escutar uma música que tenha conteúdo, para assistir um filme que agregue no meu conhecimento, que satisfaça a minha sede de afetividade, de solidariedade, de sensibilidade, enfim. Na parte da vigília, ou seja, enquanto estamos acordados, nós temos isso. E na parte do descanso físico, quando estamos dormindo, o espírito também se afasta provisoriamente do corpo e aqueles que estão predispostos ao trabalho, eles vão se colocar lá do outro lado da vida, para onde iremos depois da desencarnação, mas que provisoriamente estamos lá a cada noite, a cada momento do dia, alguns momentos do dia, nós vamos também estudar, fazer os nossos estágios espirituais, rever as nossas propostas, nossas promessas encarnatórias, e aí vamos estar também do outro lado, trabalhando pelo nosso desenvolvimento e muitas vezes do desenvolvimento do próximo. Por isso que é tão importante orar antes de dormir, para que nós sintonizemos com bons espíritos, com o nosso mentor, para que, quando o corpo dormir, a gente saia e esteja em boa companhia e vá fazer coisas úteis. O limite do trabalho, como falei agora há pouco, além das faculdades, é o limite da força. Então, uma pessoa doente, uma pessoa muito fraca fisicamente, uma pessoa muito idosa, cada uma nas suas características, nas suas condições, tem um limite de trabalho. O idoso, ele pode trabalhar de acordo com o nosso sistema previdenciário, dependendo da idade, 60, 65 anos, talvez, mas ele pode continuar trabalhando em outras atitudes, porque tudo que a gente faz e é útil é trabalho. Ele pode não trabalhar para se sustentar, tem uma aposentadoria que a gente presume que deva ser capaz de sustentar aquele idoso, mas ele pode ajudar a esposa na cozinha, ir ao mercado, cuidar de um cachorrinho, bater papo com outras pessoas que estejam precisando. Aqui na Casa Espírita, geralmente existem muitas pessoas que na terceira idade disseram: agora eu estou dando uma pausa no trabalho da necessidade e vou contribuir com grupos, vou dar aula nos estudos. Tem gente que vai visitar pessoas nos hospitais, nas comunidades mais carentes, nos lares de idosos, nos presídios, enfim, tudo isso é trabalho e pode fazer ou não tem condições, Deus não culpa, não responsabiliza, mas se tem condições ele pode fazer. A pessoa mais fraca fisicamente pode não conseguir ser, por exemplo, alguém que carregue peso, mas ele pode usar a capacidade intelectual para, de uma forma ou de outra, contribuir com o povo, com a sociedade, com o próximo, com os amigos, com os parentes. Quanto mais ocasiões para praticar o bem, maior a nossa obrigação de ser útil. E toda atividade útil é trabalho. Dito isso, aí essas questões do Livro dos Espíritos, elas são enxutas, eu as trouxe de forma enxuta para vocês. Recomendo leitura do capítulo que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de trabalho, mas aí a gente continua mais um pouquinho com algumas reflexões, que o trabalho é útil de várias formas. Procurei falar aqui algumas que me vieram à mente, mas ele pode ser meio de
evolução espiritual. Isso, creio que já dei uma pincelada, uma pontuada para deixar claro. Por que evolução espiritual? Porque ele contribui para o bem-estar coletivo, além do individual. E isso, quando nós estamos focados no coletivo, nós acabamos desenvolvendo virtudes essenciais, como empatia, aprender a se posicionar, a pensar como se estivesse no lugar do outro. O que será que o outro está sentindo naquela posição? Solidariedade, ser solidário, se colocando no lugar do outro, sentir o que ele precisa, contribuir com ele. Responsabilidade para não ir além daquilo que possa ajudar, porque se você pega uma pessoa e você dá tudo para ela, por exemplo, com o benefício de ajudá-la, a intenção de ajudá-la, pode ser que você não a beneficie tanto assim, porque ela pode não se tornar uma pessoa produtiva, pode cair no comodismo, por exemplo. Então, responsabilidade com as ações coletivas, colocar-se no lugar do outro, entender um pouco como é que é a virtude da fraternidade, da solidariedade. Portanto, o trabalho nos leva a uma evolução que muitas vezes nós nem mesmo percebemos. Serviço ao próximo. E o que acontece? Quando nós realizamos atividades que beneficiam os outros, um exemplo é esta casa, mas várias, poderíamos falar infinitamente sobre isso, religiões diversas, trabalhos de atividades diversas de atendimento às pessoas, necessidades em qualquer área, trocar conhecimentos, estudar juntos, enfim, realizar atividades que beneficiam o próximo é um exercício que nós fazemos sem perceber da caridade, da bondade, ou seja, a benevolência, que são virtudes cristãs que, como espíritas, nós sabemos que é importante desenvolver. Então, quando nós procuramos sair do nosso mundinho, do nosso mundo meio egoístico, muito cheio de eu sou, eu tenho, eu quero, e aí começamos a olhar para fora de nós e dizer assim, olha, eu vou ajudar aquele grupo, né? Às vezes a pessoa começa a ajudar até para passar o tempo, porque não fazer nada entedia, adoece, a gente fica enfraquecido quando não tem utilidade, quando não sente o impacto da nossa participação no mundo. Então a gente às vezes começa até para ter alguma coisa para gastar o tempo e começa sem perceber a exercitar as virtudes cristãs, principalmente a da caridade e a da benevolência. Outra coisa que nós fazemos, que nós aprendemos, que nós alcançamos através do exercício do trabalho, e eu repito, trabalho é toda ocupação útil, não somente o trabalho que remunera e que serve para o sustento, transformação pessoal. O que significa isso? Quando nós nos dedicamos com empenho e com zelo, vejam o exemplo dessa casa que pelo primeiro dia está recebendo vocês aqui, as pessoas aqui estão com um uniformezinho, todo mundo, seja a luz. Está tudo limpinho, bonitinho, ar-condicionado ligado, várias telas para que vocês lá do fundo consigam enxergar o que está sendo falado, o que está sendo dito, lá, todo o aviso da entrada, né? Onde ficam colocados os toaletes, onde fica a biblioteca, as questões das atividades da casa, tudo isso envolve empenho e zelo, ou seja, dedicação, esforço, capricho para fazer uma coisa bem feita, certo? Estou dando um exemplo da casa. Quando a gente começa a fazer isso nas nossas atividades, quaisquer que sejam elas, nós estamos pelo trabalho, ou seja, pela ocupação útil, fazendo o exercício da disciplina, porque para fazer isso, por exemplo, que eu mencionei da casa, tem que chegar aqui cedo antes de vocês, para ligar o ar-condicionado, para acender as luzes, para ver se as cadeiras estão no lugar, para ver se a mesa está arrumada, para deixar os livros à disposição, para ver se os banheiros estão com o papel higiênico, o papelzinho de secar as mãos, para verificar se no ambiente tal faltou alguma coisa, se não queimou uma luz, enfim. Tem que ter dedicação, compromisso,
Aí que mais que fala aqui? Perseverança e autocontrole. Focar, perseverar é continuar fazendo, realizando, sem esmorecer, sem desistir. E por que o autocontrole? Porque muitas vezes a gente acomoda por causa do cansaço, por causa de um mal-estar físico, por causa de uma necessidade da vida, da civilização, ou de uma necessidade do prazer. A gente quer passear, quer ir para uma festa, quer fazer uma churrascada, enfim, várias coisas podem tirar a gente do eixo. Então, eu tenho um compromisso, no caso de hoje, o compromisso do CELC, às 20 horas, para fazer determinadas atividades. Vocês têm um compromisso de virem até aqui, de estudarem, de levar depois para os seus lares, para o meio onde vocês convivem, o que vocês aprenderam. Porque isso também é trabalho, isso também é atividade útil, levar para frente, compartilhar com quem não teve acesso o seu conhecimento. E essas virtudes do empenho, do zelo, do exercício, da disciplina, perseverança, do autocontrole, eles vão fazer o quê? Com que, pela repetição dessas virtudes, a gente adquira um trabalho de eliminar as nossas imperfeições, de diminuir as nossas mazelas morais e nos focarmos em prol do próximo. Opa, o que eu fiz? Bati? Desculpe. Você não quer abrir para mim, fazendo um favor? Eu não fiz antes e acabo esquecendo. Desculpa, tirar da tela. Vamos lá, onde eu estava? Achou? Isso aí. Aí, terminando de falar da transformação pessoal, deixa eu só tomar um golinho de água, que eu já vi que a garganta está pegando. Obrigada, meu amor. Por aqui. Aí nós vamos trabalhar através de todas dessa ocupação útil, desses esforços nossos, trabalhar para eliminar as nossas imperfeições. O que estamos fazendo? Mudando, nos transformando, evoluindo. E por fim, nós cooperamos através do nosso trabalho, através do trabalho que nós fazemos em qualquer área que seja útil. Estou repetindo porque se tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem hoje desta palestra trabalho é toda ocupação útil. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo algo de bom, algo útil, algo construtivo, vocês estão trabalhando. E aí o trabalho não é mais um peso. Não é só aquela coisa do segunda a sexta ou de segunda a sábado, das 8 às 6, das 8 às 7, sei lá como é que é o ritmo de cada um. Porque nós temos que sentir o prazer do trabalho. E aí, sentimos prazer com o trabalho quando nós, que queremos ser melhores, que queremos evoluir, sabemos que pelas nossas atividades úteis, pelo trabalho, nós cooperamos com a natureza, com a obra divina. Colaborar com o progresso da humanidade é colaborar com um plano que Deus tem para a Terra. Nós melhoramos, sim, parênteses, nós destruímos muitas coisas ainda, né? Nós ainda precisamos aprimorar, a gente abusa muito da natureza, por exemplo, mas nós temos contribuído para o progresso do planeta, para o progresso da humanidade. Quando a maioria de nós estiver voltado para o objetivo de evolução pessoal, de evolução coletiva, de melhorar para todos e não só para si, quando nós não formos mais regidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela intenção de obter sozinho ou só para os meus, quando nós pudermos, como maioria, termos o próximo como nosso irmão de verdade e pensarmos que o nosso trabalho tem que contribuir para a maioria das pessoas e não só para um grupo restrito ou não só para mim, nós vamos estar cumprindo melhor esse plano divino e aí a sociedade vai poder provar que está atendendo aquilo que Deus quer de nós. Deus nos colocou na terra também para sermos seus
cooperadores, seus colaboradores. Então, nós nos tornamos, através do trabalho, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento dos nossos sentimentos e virtudes, nós nos tornamos disseminadores do amor e nós iluminamos os caminhos por onde passamos. Muito bem-vinda aqui a camiseta dos Amigos do Céu que dizem, seja luz, que cada um de nós, ao trabalhar, saia iluminando os caminhos das pessoas pelas quais nós cruzamos, que nós passamos pela vida. Dito isso, eu trago para finalizar uma pequena historieta do site Momento Espírita que se chama As Mãos do Trabalho. É uma historiazinha que conta lá com vários detalhes a história de um fato que aconteceu de 4 moças, uma historinha, né? Não sei se era um fato, de 4 moças que conversavam. Então aqui, quais tinham as mãos mais bonitas? Então uma dizia que as mãos dela eram muito brancas, muito lisas, muito macias, delicadas, e eram as mãos mais lindas. A outra dizia que ela mexia muito com flores, com frutas, e então as mãos dela estavam sempre rosadas, sempre perfumadas, sempre macias. A terceira também elogiou as próprias mãos, falou que as suas mãos também eram lindas e que ela fazia coisas delicadas e por conta disso a mão dela também era delicada. E aí a quarta amiga, envergonhadíssima, escondeu as mãos e não mostrou. Não mostrou as mãos porque ela tinha algo que ela não queria competir com as outras 3, com as mãos tão belas das outras 3. E aí, por causa desse embate, né? Não era um embate, era um debate, melhor dizendo assim, não, minha mão é mais bonita, não, é a minha mão mais bonita, e a outra quietinha lá, com as mãozinhas escondidas, passa uma senhora que elas não conheciam, e elas chamam aquela senhora e pedem, senhora, dá uma chegadinha aqui, nós estamos aqui discutindo qual de nós 4 temos as mãos mais bonitas. A senhora poderia olhar e dizer qual a senhora acha? A senhora vai julgar as mãos mais bonitas entre nós 4. Aí a mulher pega, se oferece, não, posso fazer, e pega as mãos da primeira, olha, faz uma carinha meio assim, passa a mão, vira, não fala nada. Vai para a segunda moça, pega lá a sua mãozinha macia, perfumada, rosadinha, e a mulher não ficou com nenhuma carinha de que linda, né? Ficou com uma carinha mais fechadinha, não falou nada. Fez a mesma coisa com a terceira, também não falou nada. E aí a quarta moça com a mãozinha escondida, ela diz, me dá sua mão. A moça tira a mãozinha lá escondidinha da sua roupa e estende. Quando ela estende, a mulher observa, vira de um lado, vira de outro e diz assim, estas mãos são mãos limpas, mas são mãos que nitidamente estão muito rijas, estão muito gastas pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo trabalho. Eu vou dizer para vocês o que eu acho. E aí ela diz, essas mãos da quarta moça, nitidamente são mãos que ajudam os pais, que no trabalho doméstico lavam a louça, varrem a casa, limpam os móveis, as coisas todas que estão sujas, semeiam no jardim flores, alimentos, são mãos que cuidam do bebê, que ajudam o irmão mais novo a fazer lições e também ensinam a fazer castelos de areia, participam com ele nas brincadeiras lá da praia. São mãos que estão sempre ocupadas, são mãos que trazem pelos seus sacrifícios, pelos seus esforços, que elas trazem, que elas levam, elas multiplicam carinho e amor. E falando isso, ela diz, aquela senhora, que sim,
Apesar da beleza física das outras mãos, das outras 3 mocinhas, as mãos mais belas são as mãos mais úteis. E as mãos da 4ª moça eram as mãos mais belas. Dito isso, eu trago como fechamento para vocês a frase de Jesus. Jesus trabalhou ao sábado. O que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. E um dia ele curou aos sábados e ele foi criticado pelos fariseus da época. O que aconteceu? Ele disse: meu pai trabalha sem cessar e eu trabalho também. Nessa noite do dia 1º de maio de 2024, 100 anos da comemoração do Dia do Trabalho no Brasil, 135 anos de comemoração do Dia do Trabalho no mundo, independente das questões sociais, políticas ou outras que possam estar embutidas deste dia, que são necessárias de ter nossa reflexão. Nós hoje fazemos a reflexão para que, como espíritas, conhecendo a lei do trabalho, trabalhemos com o máximo de amor, com o máximo de zelo, com o máximo de dedicação em toda oportunidade que surgir, para fazer toda atividade útil, para fazer tudo aquilo que puder contribuir para o nosso e para o crescimento do nosso próximo. Que nós sejamos úteis, porque a nossa utilidade é que nos elevará aos céus. Que Deus abençoe, que Jesus ampare sempre e que vocês não esqueçam que Deus trabalha, Jesus trabalha e nós trabalhamos também. Que Deus abençoe. Que Deus, que está aqui conosco na presença do Mestre Jesus, na presença dos Espíritos trabalhadores da luz, que tem incansavelmente nos estimulado ao desenvolvimento e ao progresso, possa fazer com que todos nós, reunidos em nome deste Pai e desses amigos da espiritualidade, compreendamos a importância das nossas atividades, dos nossos sacrifícios, dos nossos estudos, dos nossos momentos de lazer e amor em família, entre amigos, levando paz, harmonia, bondade, vivendo com a empatia no relacionamento com o próximo. Que nesta noite, uma noite que foi o final de um dia de feriado para muitos, mas de trabalho também, possa fazer com que o nosso corpo se utilize do repouso para continuar trabalhando em espírito, nos esforçando para acelerarmos o nosso progresso e merecermos seguir na terra regenerada que Deus nos beneficiou em poder viver em muito breve. Que Deus acompanhe cada um de vocês e que tudo que receberam nesta noite possa ser levado, multiplicado e distribuído para cada pessoa que cruzar o seu caminho. Paz e luz sempre. Que Deus abençoe.